Pois é, meu amigo, não tem jeito da gente não falar da Venezuela. Talvez um dos eventos mais importantes que estão acontecendo aqui na América do Sul esse ano é a eleição venezuelana. Pois bem, a gente vai fazer uma análise aqui, porque já chegaram informações, está circulando informações na mídia internacional, que a família do Maduro já está fora da Venezuela. Já está fora da Venezuela. Inclusive, a família do Maduro, o Maduro tinha filhos parlamentares, a família dele já tinha tomado conta todinha do judiciário, e esses, né, que deviam fazer ali, né, a análise das eleições, já estão fora da Venezuela, segundo as informações. Cara, alguma coisa muito sinistra está acontecendo, e a gente vai falar sobre isso com vocês, nesse caso da Venezuela. Fechou? E eu sei, você vai se inscrever no canal para dar uma ajuda pra gente, para dar uma força pra gente, eu vou te agradecer muito com isso, mas eu sei o que você está pensando. Tenho certeza, você está pensando, Sandro, você está mais bonitão, tem alguma coisa diferente. Pois é, a gente está tentando melhorar por vocês, então a gente trocou a câmera e eu espero que a imagem e a qualidade esteja um pouquinho melhor. E o segredo pra gente, como eu, ficar mais bonito, é ficar o mais longe possível. De longe, todo gato é pardo. Então, de longe até eu sou bonito. Então, cheguei a câmera pra longe e aí eu fico mais bonitão. Tá certo? Brincadeira à parte, bora começar, tá? Pessoal, é o seguinte, vamos falar da Venezuela e do TSE. O que aconteceu foi o seguinte. Eu fiz e mudei meu posicionamento, fiz uma crítica falando da participação do TSE nas eleições venezuelanas depois das falas do Maduro e depois da situação em relação ao Maduro. Pois bem, critiquei, falei que o TSE não poderia ser conivente em estar participando desse teatro, né, que vai ser a eleição venezuelana. Acontece que eu mudei o meu posicionamento, graças a um editorial do Demétrio, né, de um posicionamento do Demétrio na Globo News. É a luz de sanidade e de sensatez dentro da Globo News. Então o Demétrio ele falou o seguinte, olha, até a oposição venezuelana está pedindo para o TSE ir. Matéria da revista Oeste, oposição a Maduro pede ao TSE que reconsidere a decisão de não enviar observadores à Venezuela. Por que disso? Entenda, a função dos observadores sérios e justos não é atestar o pleito, é fiscalizar o pleito. E o TSE, ao deixar de comparecer, ele deixou uma obrigação que seria o cerne da democracia, fiscalizar se a Venezuela teve eleições, se a democracia ainda está lá. O que acontece? A oposição pediu para o TSE ir e o TSE não vai. O Maduro não quer que o TSE vá. Então, a fala do Maduro foi justamente para não me expor o TSE. Eu vou colocar o vídeo aqui do Demétrio. Para mim, cara, o cara mais sensato da Globo News, e eu vou colocar o conteúdo aqui para vocês, acompanha comigo, e olha só o que ele falou, é muito interessante. O TSE, quando desiste de mandar observadores para a eleição, está fazendo um jogo de Maduro. O TSE argumentou que não enviaria, né, pelas críticas de Maduro ao sistema eleitoral brasileiro, críticas mentirosas, para não legitimar as eleições de Maduro. E aí o TSE está completamente enganado. Observadores independentes não vão a eleições para legitimar fraudes. Observadores independentes vão para fiscalizar fraudes, denunciar fraudes e denunciar violações antidemocráticas do processo eleitoral. Pois é, este seria o papel do TSE. O fato que expõe o Maduro agora é que só existem 3 hipóteses, né? Ou melhor, 2 hipóteses. Ou o Maduro vai perder as eleições, que todo mundo sabe que o povo venezuelano detesta o Maduro, ou ele perder e dar um golpe, ou ele vai fraudar e dar o golpe. Todas as 2 situações
direcionam o Maduro a essa circunstância. E o TSE participar disso e se silenciar diante desse arbítrio no plano internacional torna o TSE conivente. Então, assim, alinhadíssimo com o posicionamento do Demétrio. Quando o TSE desiste de enviar, supostamente em represália a Maduro, o que ele está fazendo é facilitar um pouco mais as fraudes de Maduro. E aí a grande questão é, não seria isso deliberado? Ou seja, não seria o intuito do TSE, não vamos envolver para que lá aconteça o que o Maduro quer? Porque se há um lado que pode fraudar essas eleições, esse é o lado do governo. O governo controla o comitê eleitoral, o governo controla todas as instituições, o governo controla todo o processo. A oposição não. Então o TSE ajuda Maduro. É interessante que Celso Amorim pôde pousar em Caracas, mas ex-presidentes latino-americanos que iriam observar as eleições foram proibidos de ir a Caracas. Maduro sabe escolher quem pode e quem não pode pousar. Você entendeu a importância disso? No primeiro editorial, eu falei para vocês que ex-presidentes, né, de um campo democrático que foram para fiscalizar e falar, não, eu vi que teve abusos. Esses foram proibidos. Eles chegaram no Panamá, fizeram uma escala no Panamá. Do Panamá, eles iriam para a Venezuela. O governo panamenho falou, olha, nós não obtivemos a autorização da Venezuela para vocês levantarem voo. Mas o Celso Amorim, o alinhado direto do Lula, né, o secretário de Relações Exteriores do Lula, pousou e está lá muito bem recebido. É o cara que escreveu o livro sobre a democracia da Venezuela, é o cara que disse que a Venezuela é uma democracia, sabe, consolidada. Isso é uma seleção de quem pode pousar. É interessante que o Palácio do Planalto definiu a missão de Celso Amorim como a missão de um enviado político, não um observador. Com isso, o Palácio do Planalto está lavando as mãos com relação a possíveis fraudes, intimidações e violências. Então vem cá. O Celso Amorim mudou o status, não observador, porque ele só vai para acompanhar, ou seja, para apoiar o Maduro. E aí, se acontecer um banho de sangue, se for constatada as fraudes, se for constatado o golpe, o Celso Amorim fala, não, mas eu só acompanhei, eu não fiscalizei nada. Porque observadores de eleições não são só técnicos. São técnicos, isso é importante, mas também são políticos, como tentaram ser os ex-presidentes latino-americanos, que olham de um outro ângulo as eleições. Aparentemente, Celso Amorim não quer essa responsabilidade. O TSE... E, sabe, é nítido, é escancarado, é escrachado, esfrega na cara do cidadão. Não tem o que falar, tá? Não tem o que falar. E aí, olha só, o Mundial Telenotícias, ele fez uma reportagem assim, que eu achei impecável, 2 minutinhos só de vídeo para vocês assistirem comigo, que mostra aqui o que realmente está acontecendo na Venezuela. Ó, a família de Maduro já fugiu da Venezuela. Ele já deixou 3 aviões à disposição para também fugir, caso se confirme sua derrota nas urnas neste domingo. Eu vou além. Isso é se ele perdeu o banho de sangue que ele pretende fazer. Os covardes, os ditadores são covardes. Eles têm uma tendência muito torpe, tosca, de mandarem, né, os seus soldados para a guerra, e a hora que eles veem que vão perder as guerras, né, a guerra, eles fogem. Olha só o que foi dito nesse editorial. Maduro não vai ter muita saída, né? Se ficar, vai ser preso. Se perder, né, essas eleições, se ficar, vai ser preso. Se fugir, vai ser preso. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Mas o que você tem de fresquinho aí para passar para a gente, Gerson? Então, olha só.
Eu tinha essa informação já do que circulava aqui nos Estados Unidos, mas eu já confirmei também com pessoas que estão lá na Venezuela. Os filhos do Maduro já deixaram o país. Então, os 3 filhos da esposa e o filho biológico dele já deixaram a Venezuela. O Maduro tem 3 aviões que estão à disposição dele exclusivos. Esses aviões, ele já posicionou em alguns locais, já estão com combustível, tripulação pronta, e existem 3 possibilidades levantadas pelo Serviço de Inteligência aqui dos Estados Unidos. Primeira opção, óbvia, é aquela mais evidente, seria para Cuba, ele se refugiar em Cuba, mas isso não bate muito com o próprio estilo, né, dos ditadores, que não vão querer ficar em Cuba. Hoje, Cuba passa por uma pobreza muito grande, e não creio que essa seja realmente a opção. Vamos lá. E lembrando a vocês que essas informações são da inteligência norte-americana, que estão fiscalizando os próximos passos do Maduro. A segunda, que foi levantada pelo Serviço de Inteligência, seria uma escala de algum tempo na República Dominicana. Também não creio muito, porque há muita presença dos Estados Unidos ali na República Dominicana. Então, qual é a opção vencedora que todos estão apostando? É que Maduro já deslocou, inclusive, grande parte de recursos para lá. Há quem fale em 3 bilhões de dólares que já foram mandados antecipadamente. Cara, olha o tamanho da canalice. As informações sugerem 3 bilhões de dólares, né? Mais do que ele deve para o Brasil, para preparar o seu campo, para deixar a sua vida assim, sabe? Vai viver como um bilionário por anos num país que, sabe, é uma outra ditadura como a própria Venezuela. Então, assim, são coisas insanas, né? Não tem nenhuma interferência dos Estados Unidos, e lá um sujeito como esse vive o resto da sua vida com o dinheiro do povo e, enfim. Para a Turquia. Veja que a Venezuela é um dos poucos países da América do Sul, se não o único, que tem voo direto para Ankara. E, na verdade, já há alguns meses o Serviço de Inteligência já havia monitorado e rastreado a um envio de ouro da Venezuela para a Turquia, e os próprios líderes dessa Revolução Bolivariana, vários deles já transferiram recursos para a Turquia. Por que a Turquia? Porque a Turquia não tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Então, embora a Turquia seja um país europeu, esteja na OTAN, ela não integra a União Europeia, mas... Enfim, então o vídeo foi encerrado aqui, mas é o seguinte, a gente tem ali uma visão de que, sabe, tá como foi dito aqui, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A situação do Maduro tá dificílima, e esse assunto vai respingar demais no Lula. A conivência do Lula com o ditador venezuelano é gigantesca. E aí, inclusive, gerou polêmica no início do ano. Você deve lembrar, quando tinha ainda uma resolução do Bolsonaro que impedia o Maduro de pisar aqui no Brasil, o Lula articulou para derrubar isso, para tentar trazê-lo na posse. Senão, ele seria obrigado a entregar o Maduro, né? Então ele teve que mudar essa resolução. O próprio Lula cometeria crime se ele fosse conivente e aceitasse o Maduro aqui. Enfim, são tantas coisas que ligavam a figura do Lula ao Maduro. E agora, depois da última declaração do Maduro, né, de que haverá um banho de sangue, o Lula paga de Mona Lisa, a esquerda toda paga de Mona Lisa. E sabe, não tem um ser, né, um sujeito sequer que está agora querendo vincular a sua figura ao Maduro. Então o Lula vai pagar de Mona Lisa, já tem, né, a disfarçatez que todo mundo conhece, acabou as eleições, o Maduro tentou alguma coisa, o Lula fala, que lástima, fico assustado com o que o Maduro fez. E nada mais. Tá bom? É isso, pessoal. Hoje foi um editorial de um tema só, devido à importância do tema, né? Mas, enfim, a gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial, com mais conteúdo para vocês. Grande abraço e até a próxima.